Fala galera, Danilo aqui, canal Podcar. Gente, agora sim as informações que falam sobre o novo teto da isenção do IPVA aqui em São Paulo, elas foram de fato atualizadas. Para quem estava se perguntando se o governo aqui de São Paulo ia aprovar, não ia, quando que ia acontecer, se já está valendo, a gente vai falar sobre essas atualizações aqui nesse vídeo, porque as informações elas já estão abertas para que as pessoas aí possam consultar no site oficial, tanto da Secretaria da Fazenda como do governo de São Paulo, e elas vão falar sobre algumas condições e também sobre o novo teto. Então nesse vídeo a gente vai justamente resumir e explicar sobre o que você precisa saber para conseguir a isenção do IPVA no teu carro aqui no estado de São Paulo. Beleza? Então vamos falar primeiramente, galera, das condições necessárias da pessoa com deficiência. São basicamente alguns pontos, né? Porque as pessoas que elas hoje têm transtorno do espectro do autismo em grau moderado, grave ou gravíssimo, é a primeira pessoa com esse tipo de deficiência que já está dentro das regras. Então seja você ou alguém da tua família, um menor de idade ou maior de idade também, é muito comum o autismo ser ali apresentado logo quando a pessoa é criança ainda, né? Então existem muitos casos aí dos pais solicitarem a isenção para a criança, né, para menor de idade em casos assim. Então a primeira condição é essa, né? O autismo nesses 3 tipos de graus diferentes. A segunda, ela já fala que as pessoas com deficiência física, sensorial, intelectual ou mental de graus moderado, grave ou gravíssimo, também. E aí entra um parênteses aqui nessa parte de sensorial, né? Porque sensorial são ali deficiências que envolvem os nossos sentidos. Só que não necessariamente são todas. Essa informação ela é mais por cima, assim, né? É uma informação um pouco mais ampla de a gente analisar, mas quando a gente vai ver quais são de fato essas deficiências sensoriais, elas estão escritas e separadas lá nos laudos do IPI, né? Na última folha, assim, ele mostra quais são elas. Mas eu já vou aproveitar e falar para vocês quais são. A primeira delas é deficiência visual, né? Então a pessoa tem que ter deficiência nos 2 olhos, com uma série de condições lá, em graus específicos, campo de visão específico, para que ela entre nesse grupo de deficiência sensorial. A monocular ainda não tem informação definitiva em laudo, não tem informação definitiva ali num papel, né, em algo que você possa olhar ali e falar, opa, beleza, eu sei quais são as regras e condição dela. Não, mas eu estava analisando algumas notícias de que a justiça meio que já está alterando para considerar monocular também, mas ainda não é algo 100% confirmado. Quem for solicitar vai ter que tentar ir por meios judiciais mesmo, até sair alguma informação no laudo oficial dizendo quais serão os critérios da monocular. Caso saia, logicamente, a gente vai atualizar vocês, mas por enquanto é a deficiência visual dos 2 olhos. Outra sensorial que entra é a auditiva, tá? Perda bilateral, ou seja, nos 2 ouvidos. Então, deficiente auditivo de um ouvido só não entra. Tem que ser dos 2 também em condições e critérios lá envolvendo o volume, a capacidade de som que a pessoa consegue escutar, que são os hertz, né? Em frequências específicas, existe lá as condições também para que seja medido isso e comprovado que a pessoa tem deficiência. Então, sensorial são essas, tá? Aí as outras, física, que tem uma série aí de grupos dentro, esse grupo de limitação física mesmo, né? Existem vários nomes de deficiências, vários casos, acredito que é a maior de todas, né? O grupo de deficiência física é o que mais tem ali casos de pessoas que podem solicitar isenção, e a intelectual ou mental também tem os critérios ali, o desenvolvimento, as limitações que a pessoa tem, que ela precisa atender para conseguir. Tá certo? A terceira condição, ela já não fala exatamente da deficiência, mas ela fala aqui de que você não pode ser proprietário de outro veículo que tenha isenção, porque é só uma isenção por CPF e por carro, ok?
E também ele está dizendo aqui que você não pode, né, utilizar a sua condição de PCD para obter mais de uma isenção, né? Então, resumindo, a isenção do IPVA ela é válida para um veículo, para um CPF somente, você não pode repetir, não pode ter ela duas vezes, ok? Ao mesmo tempo. Se você solicita uma, automaticamente a que você tinha, ela é desconsiderada. Beleza, pessoal? Também existe uma informação ali, né, dizendo como que você comprova a tua deficiência. E é através do laudo pericial regulamentado pelo IMESC, que você agenda a perícia. Primeiro você faz a solicitação do IPVA, o pedido da isenção dentro do sistema CIVEI. Não envia laudo, não envia nada nessa parte, é só outros documentos, porque depois que você solicita a isenção no CIVEI, aí sim você vai agendar a perícia no IMESC para ter acesso ao laudo. E depois que você tiver acesso ao laudo, aí sim automaticamente ele vai para dentro do CIVEI e você vai ter a resposta do laudo médico. Beleza? Então esse é o formato agora, né? Então não precisa de laudo do IPVA. A gente já sabia disso, mas eu estou atualizando vocês. Não tem mais laudo de IPVA em São Paulo. É automático lá na perícia, lá na consulta do IMESC. Beleza? Vamos agora falar das condições necessárias do proprietário do veículo, que também é bem simples, bem fácil de entender. E vocês já vão percebendo que assim, não é só ter a deficiência, né? Você também tem que estar regularizado em algumas outras situações, senão você não vai conseguir a isenção. Que é o caso, por exemplo, de você não ter débitos de IPVA no teu CPF. Então sempre consulta se há débitos aí, imposto no teu CPF relacionado aos outros veículos, porque se tiver vai ter que quitar e só depois solicitar a isenção. Você também não pode ter o seu CPF inscrito no CADIM estadual, né? Que é o cadastro informativo lá dos créditos envolvendo órgãos e entidades estaduais, ou seja, você não pode ter nenhum tipo de débito ali que fique registrado no CADIM, porque aí você tem alguma pendência com o Estado, tem que regularizar isso, senão não vai conseguir a isenção também. Então é importante fazer até essa consulta, tá certo? E depois ele vai falar aqui as condições que envolvem o pagamento, o teto, né? Quanto que você vai ter que ali arcar de imposto ou não. A gente já sabe também de algumas, mas eu vou aproveitar para atualizar vocês e mostrar a questão que envolve o novo teto. Então, primeiro, galera, um texto lá na Secretaria da Fazenda, ele está dizendo basicamente o seguinte: dependendo do valor do veículo que você estiver solicitando a isenção, né, naquele ano atual, veja só, mesmo que esse carro ele tenha a isenção, ele seja aprovado, você ainda vai ter que arcar com alguns custos. Tudo vai depender do valor dele. Então, para a gente relembrar, a gente sabe que o teto, para você conseguir a isenção total e não pagar o IPVA, o preço do teu carro ele tem que custar menos de R$70 mil, seja na nota fiscal, como seja no valor venal. Se o carro custa até 70 mil, no valor venal, você não paga nada de IPVA, ok? E o valor venal ele é exclusivo para carro que não é zero. Caso o veículo ele esteja custando entre 70 e 100 mil, você paga o proporcional, né? Justamente 4% em cima do valor que ultrapassar esses 70 mil reais, chegando até 100. E se o veículo ele superar o valor de 100 mil, você paga o IPVA inteiro, o IPVA integral, né? Então não vai ter isenção em carro acima de 100 mil. Mas a observação que já está no site da Secretaria da Fazenda diz que a partir do ano de 2024 o valor passa de 100 mil para 120 mil. E o limite de valor ele será o mesmo previsto no convênio do ICMS 38/2012, junto com as alterações, e a portaria CAT 27/2015 e também alterações. Então veja só, a partir do ano que vem, o limite proporcional do IPVA em São Paulo ele será de até 120. Então não vai ser mais entre 70 e 100, vai ser entre 70 e 120. O que vai acontecer na prática? Você vai conseguir comprar veículos que custam até 120 mil, que
Já vai mudar um pouquinho aí a questão dos carros e versões, porque hoje até 100 só tem algumas, até 120 tem um pouquinho mais. E você vai conseguir solicitar a isenção do IPVA, ok? E vai pagar o proporcional. Tudo que passar dos 70 e for até 120, você paga 4% em cima a partir de 2024. Então o texto já está publicado, ele já está oficialmente lá no site. Vou deixar o link aqui para vocês pesquisarem, ler melhor lá e realmente comprovar, né, que essa informação é oficial. Tá certo? Então a gente estava naquela dúvida, beleza, já sabemos aí que essa será a alteração, é só esperar chegar o ano que vem para ele já começar a ser aplicado aí na prática. Beleza, galera? Dúvidas deixem aí nos comentários, eu vou ficando por aqui e até os próximos vídeos.